E você que achou que o governador Wilson Lima ia para a CPI hoje, achou errado, hein? Olha só, você já deve saber que a ministra Rosa Weber decidiu nos últimos segundos de ontem liberar o habeas corpus para o governador Wilson Lima. Com isso, ele passa a poder não ir à CPI. Ele poderia também não falar a verdade, caso ele vá. E a coisa sobre o silêncio e ter o acompanhamento de um advogado, isso tudo ele já poderia sem o habeas corpus, e quem diz isso é também a própria ministra na decisão. Ela deixa isso claro, mas você que vê o Manaus 360 já sabia disso, porque nós aprendemos com a doutora Maria Benigno, a advogada que deixou a gente com um olhar muito melhor para acompanhar a CPI, porque ela trouxe aí aquelas questões jurídicas que pra gente que é leigo não é tão óbvio, mas aí tudo ficou mais claro. Então, se você não viu essa entrevista, passa lá porque ela é importante. Agora, diante disso tudo, a gente tem uma pergunta. Se agora o habeas corpus libera o Wilson Lima de participar da CPI, quando for julgada aquela ação que foi colocada pelos 18 governadores, e aí, ele corre o risco de ser sim autorizado a participar da CPI, ser obrigado, aliás? Então, eu conversei com alguns advogados para saber sobre isso e eles me disseram que não, que na CPI o Wilson Lima não coloca o pé. Por quê? Os advogados de defesa chegaram a falar aquela mesma história que falaram na ação, ou seja, o governador Wilson Lima, assim como o presidente da República, ele não pode participar da CPI porque isso iria ferir a separação dos poderes, já que o legislativo iria se mostrar superior ao executivo e não pode, eles têm que ficar em situação de equilíbrio de acordo com a Constituição Federal, Montesquieu, aquela coisa toda. Nessa hora, a ministra Rosa Weber, ela vira para a defesa e fala: meu querido, é o seguinte, isso aqui ainda está sob análise. Isso aqui ainda vai ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, essa ação que já foi protocolada e eu estou na relatoria. Então, sobre isso aqui, eu não vou falar não vou analisar isso porque eu não tenho condição de fazer isso agora, já que o julgamento não acabou. Agora, eu libero sim o habeas corpus pro senhor Wilson Lima, por quê? Porque ele é investigado, e isso tá claro, não tem qualquer discussão sobre isso. Ele é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, tudo isso ali sob a chancela do Superior Tribunal de Justiça e pelas mesmas questões que a CPI quer abordar, ou seja, pandemia, possível desvio do dinheiro público durante a pandemia, enfim. Então, como são as mesmas questões, ele pode acabar se auto-incriminando quando participa da CPI. Por isso eu estou deixando ele não falar a verdade, não ser obrigado a falar a verdade, e se ele quiser também não comparece. Foi isso. Se você quer saber mais, passa no Manaus 360, porque tem uma matéria completinha explicando tudo isso para você. Bom dia!